Acho que agora deu. Tá, deixa eu normalizar. Então tá. Boa noite, pessoal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Letícia e eu tenho 3 filhos. O Henrique, de 4 anos, o Felipe, de 2, e tô grávida de quase 8 meses de mais um menininho. Eu resolvi começar os vídeos que eu pretendo fazer daqui pra frente sobre tudo que eu tô aprendendo, que eu tô aplicando com o método da Charlotte Mason, sobre a rotina. Eu vou dar uma olhada aqui porque, claro, eu estou com uma cola, né? Porque estou nervosa. Me abracem. Bom, eu decidi começar com esse tema porque, apesar dele ser bem superficial quando você tá. Na verdade, quando você começa a se aprofundar no estudo da Charlotte, porque a rotina, na verdade, ela é aquilo que vai aparecer depois que você já entendeu todos os princípios. E por isso, inclusive, eu coloquei esse título, Rotina com Princípios. Porque leva um tempo, eu acho, até a gente entender que a rotina, quando ela não está destinada a um fim, e de preferência um fim grandioso, né, assim, um fim que seja realmente estimulante para nós, vira realmente um cronograma maçante, um monte assim de lista de tarefas para fazer, e a gente ou vai a toque de caixa e muitas vezes fica cansada ou desanimada, ou se você for da linha menos metódica, mais, né, preguiçosa, assim, você acaba que você não faz. Aí você fica naquela rotina de não ter rotina, cada dia de um jeito. E eu achei muito interessante quando eu comecei a juntar os elementos, sabe? De que é claro que é uma lista de tarefas, só que o fato de você saber exatamente o que você quer com aquilo no fim do dia e no fim da primeira infância, né? No caso aqui eu vou falar das crianças até 6 anos, até porque o meu mais velho tem 4, né? Então eu tô seguindo as orientações que a Charlotte dá pro que ela chama de ano zero, que é esse período, né, que vai do 0 aos 6 anos. Porque o ensino formal na Charlotte começa a partir dos 7. Tá, então voltando. Então isso. Quando você tem uma clareza maior de tudo que você quer, assim, no seu dia, até o fim da primeira infância, e claro, de acordo ali com a faixa etária que o seu filho tá, ganha outro sentido. A rotina realmente fica mais. Não vou dizer que ela fica mais fácil, mas ela fica com um ritmo melhor, sabe? Você faz ajustes mais rápido se você precisar. E se uma ou outra vez acontece de você sair da rotina, isso não é um drama, porque você sabe onde é que estão as pontas ali, onde você junta de novo para seguir adiante. Mas outra coisa que também eu achei assim interessante e quis compartilhar esse tema primeiro é o fato de que basicamente eu uso a mesma estrutura desde que o Henrique nasceu até hoje. É porque, claro que assim, tudo isso eu fui fazendo primeiro tateando, porque, enfim, a gente é mãe de primeira viagem, nós temos algumas balizas, mas tem toda a questão da novidade, de você se acostumar com uma criança, entender algumas coisas. Mas eu comecei a aplicar já com ele bebezinho, porque eu consegui ter acesso ao método da Charlotte. A primeira vez que eu li o livro dela, ele não tinha nascido ainda, eu estava grávida ainda do Henrique, então eu tive um bom tempo. Não que, assim, eu acho que é bem isso. O que eu consegui foi. Eu juntei os elementos. Mas conforme o tempo foi passando, por isso que agora eu me sinto mais à vontade de compartilhar com vocês, eu fui realmente vendo que dá pra fazer. É um método confiável, você já dá pra ver frutos e ele tem recém 4 anos. Então, os meus, né, o meu mais novo, no caso, vai na onda. Eu tenho que ajustar muito pouca coisa, porque a base tá lá. Então, eu vou fazer mais ou menos como se fosse dividido em 2 partes, tá? Agora, nesse começo, eu vou dar uma pincelada, porque, olha, é um material tão extenso que essa educadora fez, que, bom, sei lá, o material principal dela são 6 livrões dessa grossura, sabe? 6 volumes. E eu não consegui ler todos ainda, né? Eu ainda tô estudando.
mas tem muita coisa só no primeiro. Assim, o primeiro que eu li, eu peguei muita coisa de lá já, que é A Educação do Lar. Foi o primeiro que foi traduzido, o volume um, e agora, inclusive, recém tem o volume 2 que também é uma riqueza, mas ele vai entrar num outro assunto que eu pretendo tratar com vocês lá pra frente, que é a formação de hábitos. Muito, muito bacana. Mas então, assim, eu vou fazer essa primeira pincelada nos princípios, porque a gente tem que partir da visão que a Charlotte tem da criança, primeiro para você ver se você concorda com essa visão, né? Porque você escolher uma filosofia de educação tem muito a ver com você olhar da mesma forma, né? Assim, às vezes você nem nunca pensou sobre isso, mas quando você vê o que a pessoa está falando, aquilo te, né, te dá uma, como se fosse uma, não sei explicar, mas você olha e você fala, é isso mesmo, sabe? Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é nisso que eu acredito que uma criança seja isso aqui. Então, mas assim, claro, vai ser de uma forma rápida e eu vou pegar os aspectos mais práticos mesmo. Porque à medida que o tempo vai passando, aqui devagarinho eu quero ir compartilhando. Só que também ninguém vai começar assim, ó, depois que você tiver lido tudo, que você tiver super, né, assim, dominando tudo o que a Charlotte falou, que você vai começar. No geral, a gente meio que, né, troca a roda do carro andando. Mas vale muito a pena, funciona, é bacana. Então, eu vou fazer essa primeira passada, aonde ela tá olhando quais são os eu chamei de princípios, mas na verdade ela tem vários princípios, né? Então, assim, eu vou pegar, são alguns princípios e, e o conhecimento que ela tem, né? Assim, de ser humano, mas de criança. E depois eu compartilho a minha rotina pessoal, específica. Mas eu, inclusive, sugiro, se você puder, anotar na hora que eu chegar nessa parte, porque eu acho assim, o mais importante é você pegar os elementos para que depois você crie a sua própria rotina, porque vai dar certo. Quer ver? Fica aí que vai tudo funcionar. Espero que não tenha sido confusa a explicação do início, eu pretendo ser clara daqui para frente. Então tá. Então, primeiro princípio. A Charlotte vai partir da ideia. Vai parecer básico o que eu vou falar aqui, mas de verdade, daria dar uma live inteira falar só sobre esse primeiro princípio dela, tá? Que é crianças são pessoas. Isso é um ponto que parece ser, claro, criança é uma pessoa. Mas o que ela quer dizer com isso, na verdade, é que assim, ó, ela tem toda uma dignidade de uma alma humana, sabe? Assim, a sua criança, ela não vem sem nada. Ela não é um quadro em branco onde você vai, né? Assim, eu acho que existe muito uma ideia muito comum onde a gente molda a criança. E a Charlotte, ela não vai ver desse jeito. Ela falou, você não vai moldar a criança, porque a criança, ela tá completa. Completa, é claro, ela não tá madura, né? Então, assim, ela não tem muita informação de mundo, ela não tem muito conhecimento de mundo. Tudo isso, é claro que a gente vai oferecer para ela. Só que dentro disso, ela, como pessoa, tá pronta. Ela já é ela. Então, ela falou, então o que a gente tem que, né, assim, da onde ela considera? Então, se as crianças são pessoas, a Charlotte, como ela era cristã, ela vai assim, ela parte, né, de uma antropologia que pessoas são feitas de corpo, né, tem uma parte física nossa, é feita de matéria mental, inteligência, né, assim, raciocínio, e nós também somos dotados de vontade, que seria a nossa parte espiritual, né, aquilo que faz com que você faça coisas contrárias, inclusive aos seus desejos e aos seus impulsos. Então, nós temos essas três partes, vamos colocar assim. Então, ela vai falar, partindo então desse olhar, que nós somos corpo, mente e espírito, e que a educação é algo que tem que ser completo, né? Você não pode se educar só um pedaço, porque daí isso não é educação. Então, o nosso plano para a criança, ele tem que sempre estar pensando nessas três coisas em conjunto, porque ela vai dar um exemplo que, enfim, qualquer um que, né, que seja o ser humano sabe, tipo, é muito mais fácil você ser generoso se você não tá com dor, se você não tá com fome,
porque essas coisas atrapalham. Então ela, assim, bem no comecinho, feita essa divisão de, né, do que você vai educar, ela também vai, por causa dessa mesma lógica, crianças são pessoas, elas estão lá inteiras. Nós temos poucas ferramentas ao nosso dispor, na verdade. O que ela acredita que educa uma criança são três coisas, é uma frase bem famosa dela, inclusive, que é a atmosfera, a disciplina dos hábitos e a vida. Enfim, eu pretendo, com o tempo, né, a gente vai falar sobre todas essas coisas, mas se você leu rapidamente sobre a Charlotte, você viu essa frase em algum lugar: educação, uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. E por que ela fala isso? Porque, como então, você não vai moldar a criança, você tá mais como uma auxiliar ali, sabe? Você é a mãe, o pai, né? Você é mas ela fala especificamente para as mães, porque ela vai até lembrar disso, que, tipo, claro que não é só. Se o pai participa, os professores participam, a sociedade no geral participa da criação de uma criança, mas o encargo maior mesmo é da mãe. Então ela falou: o que você tem para fazer é criar um ambiente, porque ela falou assim, muito do que a criança aprende, ela aprende simplesmente absorvendo o local que ela tá. As ideias que circulam no local, o ambiente mesmo, físico, né? No caso, sei lá, se é organizado ou desorganizado, porque tudo isso comunica, na verdade, quais são os nossos valores, né? Se a gente organiza uma casa porque a gente acha que isso tem valor, porque senão a gente não organizaria. E isso ensina algo para a criança. Então, os hábitos, pela mesma razão, porque os hábitos é aquilo que você faz repetidamente. Então, aquilo que a criança vai fazer repetidamente vai moldando os caminhos mentais dela, né? Então, assim, o hábito, inclusive, tem muita gente que confunde às vezes, olha, e acha esquisito, porque parece um treinamento para criança, e é um treinamento. Mas é porque, assim, ó, a criança pequena, tu não tem como ter. Muito se fala assim, educação da virtude. É isso mesmo. Só que não tem como você educar para virtude já uma criança abaixo de 6 anos, que não esteja ainda com a razão funcionando, com a vontade fortalecida. Porque virtude implica em você ter um hábito bom que você faz agora com uma consciência, por exemplo, a se prejudicar para conseguir ajudar o outro. Uma criança pequena não é capaz disso, ela será capaz por hábito e depois lá na frente por virtude. Então seria um treino para a educação das virtudes, sabe? Enfim, é um tema muito legal que é gostoso de discutir sobre isso. Mas tá, eu não vou passar muito agora para não ficar comprido. Me perdi. Hábito. Tá, e a ideia? No fim, ela vai do ambiente para a ideia, mas na verdade é a ideia que vai criar um ambiente que foi criado devido aos hábitos que você teve. Então, 3 áreas para você educar a criança: corpo, mente e espírito. 3 ferramentas para você fazer isso: ambiente, hábito e as ideias, né? No caso, assim, a vida que você leva, quais são. No caso, ela vai chamar inclusive de ideia viva, porque muito virá de livros. Mas com a criança pequena, na verdade, muito virá da natureza, que é. Enfim, eu vou passando. Vou chegar lá. Tá, então vou com ela agora junto aos pouquinhos. A parte do corpo, que seria a parte mais básica. Para você criar um ambiente, então, que mantenha o corpo saudável, né? Porque corpo são, mente sã no corpo são. É isso que a Charlotte vai endossar também, que ela acredita que seja por aí, especialmente numa criança pequenininha que não tem condição nenhuma de nada ainda, né? Ela recém chegou. Ela vai falar muito sobre um tripé, que seria exercício, descanso e nutrição. Então aí você tem já os primeiros elementos que você tem que ter em mente para bem cuidar, né, assim, para bem educar uma criança.
O exercício e o descanso, na verdade, a gente pode entender aqui como o sono, né? O descanso seria o sono, e, e uma atividade que vai mudar conforme a criança vai crescendo. E a nutrição, ela vai colocar bastante coisa no livro, assim, que não é só a comida. Você tem a nutrição que vem do alimento, mas especialmente você tem também uma nutrição no sentido de um sangue saudável. Então, ela vai falar muito do sol e do oxigênio e da higiene. Até, eu não sei, todo mundo aqui acho que já viu algo sobre educação infantil já deve ter visto sobre os 4 pilares, que é sono, higiene, alimentação e ordem. Eu acho assim, ó, aqui ela já nos fala sobre tudo isso. Então, no caso, isso são as condições boas para que você tenha uma boa atividade cerebral, para que depois você consiga trabalhar a parte mental. E também, digamos que essa seria a parte fisiológica, né? Mas também diz respeito ao ambiente, que no caso deverá ser organizado, limpo, e ela põe um elemento muito interessante, se você nunca viu sobre isso antes, que é bonito. Porque às vezes a gente fica só naquela questão da ordem e ela vai falar que é pouco, porque ela falou o zelo, o capricho e a beleza mostra, comunica outra ideia além da ordem, sabe? Que é essa coisa assim que, por exemplo, ela vai fazer uns exemplos bacanas que é, enfim, Deus podia ter criado um tipo de comida, um tipo de bebida, uma árvore, um animal, e tudo na verdade é variado e é bonito. Então, ela vai chamar atenção para esse aspecto, que essa é uma boa ideia de você cultivar na criança, não é só fazer com ordem, mas é fazer com zelo, com capricho. Então, ela vai instigar isso na mãe, né? Falar, inclusive, eu comecei o texto até que eu coloquei com a frase que mais me chamou a atenção até hoje, assim, de tudo que eu leio dela, aquilo ficou gravado, assim, em mim, como mãe, que é aquilo que ela fala que ela não tá dando ali as indicações do que ela acha que é praticável em qualquer lar, mas aquilo que ela acredita que seja realmente assim, esse aqui é o excelente para a criança, porque qualquer mãe sabendo do que é o melhor para o seu filho, ela vai fazer das tripas coração, ela vai fazer ali operar maravilhas para conseguir aquilo. Então, eu acho assim, a gente pode encarar as coisas de uma forma pesada, tipo, ai meu Deus, além de organizar, eu tenho que deixar a coisa bonita. Ou a gente pode encarar de outra, assim, de uma forma que talvez seja mais madura, sabe? Que é, bom, esse é o melhor. É claro, ninguém é perfeito e eu não vou conseguir fazer tudo talvez no melhor, mas sabendo quais são os níveis máximos, a gente pelo menos se esforça para chegar no máximo que a gente conseguir. Porque também a vida é feita de altos e baixos, e tem horas que a gente consegue fazer algo muito bem feito e a outra coisa não dá tanto. Então, eu considero que assim, ó, é importante saber. Não é uma questão da gente ter sobrecarga, é uma questão da gente ter consciência daquilo que é importante para a criança e fazer a limonada do limão. Mas enfim, deixa eu ir, senão eu vou entrar em outro assunto de novo. Tá. Vou repassar então a coisa do hábito, porque como é algo que ela vai, digamos que a gente tá ali, né, na coisa da ferramenta, da mesma forma. Então, todos esses hábitos que forem de, principalmente na criança pequena, né? Assim, o que ela já não tem quando ela nasce, que ela precisará bastante no final ali da primeira infância. Ela vai falar bastante assim do hábito da atenção, que é ouvir com atenção, o hábito de obedecer. Isso é muito interessante, muito legal, tem bastante coisa no livro 2 dela. Esse conceito de que obediência, na verdade, é um hábito, ou seja, assim, hoje em dia a gente tem muito material sobre birra, sobre criança pequena, tudo. E a Charlotte lá atrás já falava disso dessa forma. Que como é um hábito, assim, então, a sua criança não tá pronta, sabe? Você vai ter que construir isso até, de preferência, que ela chegue ali com 6, 7 anos, com esse hábito bem fundamentado, mas, de novo, ela não tá. Ela vai argumentar muito nisso, no sentido assim, ó, que nós temos que ser muito pacientes. Assim, a mãe precisa ter essa paciência, esse olhar amoroso,
porque a criança é isso que você vai estar formando nela, né? De novo, você não tá moldando, você tá informando para ela. Então você vai ter paciência e você vai ensiná-la a te obedecer. Então ela não vai te obedecer, né? Com 2 anos. E, enfim, eu vou juntar isso depois lá no final, tá? Quando a gente for mesmo pro cronograma. E por fim, as ideias vivas, que ela vai falar bastante também sobre isso. Esse é um conceito que é engraçado, que a hora que você entende, é difícil de você explicar para a pessoa. Mas eu acredito que seja fácil de entender, porque essa coisa assim de uma ideia é aquilo que faz com que você faça tudo que você faz. No fim, assim, ó, tudo que você estuda, tudo que você gosta ou não gosta, é porque aquilo te deu como se fosse um clique, né? Assim, aquilo ali iluminou sua cabeça, sua, enfim, deixa eu ver, assim, sei lá, algo que hoje você gosta muito, provavelmente foi porque alguém te falou alguma coisa, ou você leu num livro, ou você viu num filme, ou você escutou numa música. É muito interessante, porque eu penso assim, ó, tem coisas que a gente até assim, não, eu já tinha visto sobre isso, eu já concordava com isso, mas daí de repente eu vi uma cena num filme, ou alguém me falou alguma coisa, e aquilo me tocou de um jeito diferente, que aquilo vira uma ideia. Então aquilo começa a desdobrar dentro da sua cabeça, né? E aí viram ações, vira tudo que você faz. É por isso que no fim das contas é de trás para frente, né? É a ideia que você, por exemplo, eu acredito que todo mundo concorde que ordem é uma coisa importante. Mas essa ideia da ordem ser algo não só importante, mas assim, não, ela é essencial. Você vai ter visto em algum outro lugar que não foi só um fato seco, sabe? Alguém te dando uma informação. Ah, ordem é importante. Não. Você viu alguma cena ou você viu alguém fazendo de um jeito diferente. Algo tem que tocar mesmo. No caso, ela vai falar que chama a ideia viva porque de uma certa forma é como se fosse o próprio Espírito Santo comunicando com você, sabe? É muito bonita essa parte também que ela coloca isso, de que por isso que a nossa missão como pais é algo como semear ideias. Então que nisso a gente tem que ser muito cuidadoso, assim, zelar bastante, assim, ó, e de uma certa forma proteger as nossas crianças e proteger a infância dos nossos filhos de ideias ruins, né, assim, que não são vivas, que não são ideias verdadeiras. Assim, então, protegê-las de mentira, hipocrisia, tudo aquilo que, né, que você como mãe considere vicioso, né, assim, um comportamento de deboche, um comportamento de revolta, né, de rebeldia. Então, que a gente saiba oferecer aos nossos filhos as ideias que, quando germinadas, né, assim, ideias, pequenas ideias, que deem para eles essa, lá na frente, junto com um hábito bom estabelecido, uma boa base, um bom chão para que a criança possa começar a desenvolver virtude. E aí, para as ideias, ela vai falar que isso principalmente está na natureza, na música e nas grandes obras de artes, né? E eu vou colocar aqui como se fosse um tempo com Deus, né? Assim, na oração. Mas é que tudo parte dele, né? Então, assim, por exemplo, a natureza ou as boas músicas, a boa literatura, porque elas comunicam as ideias sobre o próprio Deus. Porque no fim, a Charlotte vai dar que você vai fazer tudo isso, corpo, mente, espírito, mas o fim da educação dos teus filhos é que eles conheçam a Deus e sejam amigos, né? Assim, fiéis. Então não é uma tarefa simples, não dá para disfarçar, não dá para fazer maquiagem, né? Então assim, quando você vê tudo isso, você fala, bom, então se você como mãe vai inspirar e semear, porque é tudo que você consegue fazer, você não vai empurrar água abaixo nada. Então a primeira coisa que acontece já a hora que você vê todos os elementos ali é que você fala, claro, os elementos físicos eu consigo mexer maravilhosamente, mas não pode ser maquiagem.
aquilo tem que ser real. Porque senão, na verdade, não funciona, né? Aquela coisa que a criança, depois de um tempo, ela começa a perceber que você fala uma coisa, né? Assim, que você ordena uma coisa para ela, mas que você faz outra. Ou você, né, fica aquela coisa, como se diz, é meio, não é engessada, mas e falsa mesmo, de assim, vamos ouvir música clássica. Mas assim, mas pra que, afinal de contas, você tá ouvindo música clássica? Entendeu? Essa coisa da erudição, né? Não é uma questão de erudição. É uma questão de que realmente são coisas que você ama, porque é o amor, no fim das contas, que você tem pelas coisas que vai chegar no coração da criança, né? É essa atmosfera, essa, vamos chamar de uma aura de todas as coisas que te são valorosas. Bom, não vou me estender muito então pra cá para não ficar muito comprido. Mas acho que deu para entender, né? Que assim, vamos lá, montar uma rotina. Para quem será essa primeira rotina primeiro? Para você. Então eu pensei em você numa rotina. Nós já temos alguns elementos, porque eu penso assim também, é claro, a hora que a gente vê isso, a gente fica meio, eu fiquei pelo menos, né, meio apavorada, porque você tem o real, a tua real situação, você fala, nossa, né, eu não tô com tudo isso, não tenho essa bola toda para passar para os meus filhos. Mas aí é uma ótima oportunidade da gente começar também a se melhorar, assim, quais são os aspectos onde você precisa começar a mexer. Porque tem que ser genuíno, né? Então, assim, agora eu acho que é se quem quiser anotar, é uma coisa que vale a pena, porque eu lembro. Agora eu vou passar como eu fiz pra mim, tá? Então, assim, o que eu peguei? Eu falei, bom, aqui estão os elementos que ela considera que são, assim, os principais, né? Assim, o que educaria a criança ali por completo, que são: você tem sono, alimentação, higiene e a ordem física do local, né? Vou colocar na parte da ordem física. E numa outra, como se fosse numa outra, como você disse, uma outra lista, né? Essa aqui é a lista bem física mesmo. E a outra lista seria onde eu consigo as ideias vivas? Ao ar livre, nas atividades que eu vou escolher, e no caso, né, na música, nas belas artes, vamos chamar de belas artes. Bom, então com tudo isso em mente, você agora olha para sua criança, né? Então eu penso assim: sono, alimentação, higiene e ordem, principalmente sono e alimentação, o que eu acho que já te ajuda de cara, assim, é que a hora que você vai montar o seu plano, né, assim, o seu cronograma, você já sabe que o dia de todas as pessoas desse mundo estão ancoradas nessas coisas, né? No descanso, na nutrição e na atividade. O seu dia, basicamente, ele é um arranjo dos horários que você vai comer, dos horários que você vai descansar e dos teus trabalhos. Então eu lembro que, porque assim, a Charlotte ela vai falar todas essas coisas geral, ela vai dar muita consideração, mas é claro, ela não estava assim, a educação dos bebês, né, assim, fisiologia do sono, ela não vai entrar nisso. Então o que eu fiz na época foi, sabendo que tudo isso é importante, o que eu tenho que descobrir? Ali, vou falar agora assim, ó, bebê de 0 a 6 meses, tá? Do recém-nascido até mais ou menos ali, vou usar 6 meses como assim, porque antes dele começar a se alimentar, tá? Com sólidos, né? Então ali a gente sabe, bom, o sono, o sono e a alimentação basicamente são as coisas mais importantes que você precisa ali dar de forma correta pro nenê. Então, eu acho assim, vale muito a pena as pessoas, né? Cada um gastar o seu tempo dando uma estudada em como funciona o sono do recém-nascido, o sono do bebezinho e tudo que você puder aprender sobre a amamentação. Um livro que me foi muito útil, mas eu vou deixar marcado porque agora eu não vou lembrar o nome do autor, tá? Eu li o Nana Nenê, mas acho que são dois Nana Nenê que existem. Eu li um tipo deles, que na época eu gostei muito porque ele vai falar muito dessa, vamos colocar como treino do sono, mas um deles eu acho assim que é um livrinho que é mais radical, assim, a técnica, um desses Nana Nenê. E esse que eu li é o que não é tanto. É o que ele vai considerar muito assim, de você assim, ó, você não tá nem de olho no relógio
e nem de olho só no bebê, entendeu? É uma mistura entre o que o bebê precisa junto com o que ele necessita, tá? Porque assim, ela falou, você tem que ter alguma noção de conhecimento de fisiologia para que você saiba, por exemplo, que não está dentro do espectro da normalidade você amamentar um bebê a cada 20 minutos, entendeu? Coisas assim, mas ele vai dar ali na faixa etária, falando assim, que existem alguns nortes que você poderá seguir sem ter medo de ficar, sabe assim, é aquela coisa do livre demanda ou rotina. Ele falou, é as duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, é um livro, eu achei muito bacana, assim, não sei, funcionou com uma mãe de primeira viagem, com alguma adaptação aqui e ali, normal, né? Assim, depois, né, com o segundo filho, a coisa flui bem melhor. Mas enfim, então eu acho que o saber, assim, no geral, é entre a alimentação e o sono, que é o que o seu bebê mais vai fazer até os seis meses, né? Porque o que mais é característico no bebê pequeno é o tanto que ele dorme e o tanto que ele come. Para você ter esse outro ambiente que ele vai estar absorvendo, depende muito, eu acho assim, ó. Vamos pensar então agora aqui, ó. Início do dia, porque você tem que dar pro bebê, né, assim, começar a explicar para ele, que ele comece a entender como que funciona a nossa vida aqui, o que é um ambiente saudável. Né? Então, o que eu acho assim que um bebezinho precisa ter? Nem vou falar da parte, né, amor, afeto, colo, tal, carinho, tudo isso, mas assim, você criar alguns hábitos, não é impor o hábito, tá? Eu acho assim, tudo isso com um nenê pequeno, o grande drama é que tem algumas mães que ouvem as coisas muito fechadinho, achando que, né, assim, então tem que ser assim. É assim, mas, sabe assim, ó, easy. Tem um ritmo. Você tem que ensinar pro bebê esse ritmo. Então, que seja algo natural. O início do dia, né, assim, as atividades do dia e o fim do dia, porque as primeiras coisas que você vai explicar ali assim, é o sono, você vai regular o ciclo, né, do seu bebê. Então, sem pressa, mas com constância e consciência. O início do dia, o bebê tem que ter acesso a, já, né, sabe assim, uma ventilação, tomar um solzinho, ou não começar o dia atribulado, não ter aquela casa barulhenta, aquele monte de, sabe assim, TV ligado, música tocando, gente gritando. Então, o que que a gente zela? A gente vai zelar por um ambiente de calma, um ambiente o mais natural possível, não não o normal de hoje em dia, o mais natural, porque muitas vezes o normal hoje eu acho principalmente com a coisa assim da TV e da música, algo que a gente às vezes fica demais, é algo que muitas vezes vai deixar o seu bebê agitado e as pessoas não estão reparando que pode ser isso, né? Então, assim, pode ter, né, assim, porque assim, como o bebê fica muito tempo dormindo, as atividades serão assim, ó, o período que ele está acordado. O que você faz com um bebezinho pequenininho no período que ele está acordado? Você dá um chamego, você dá um beijinho, você troca a fralda, você vai conversando, você olho no olho, mas também tira um momento para levar a fazer um passeio de carrinho para fora. Falei, vá para fora, vá ter contato com a natureza, né? Assim, deixa ele olhar o céu, né? O bebê fica, sabe assim, o dia inteiro em casa, olhando o teto, então muda ele de posição, coloca ele em frente de lugares bonitos, de cheiro agradável, com som agradável. Então, em algum momento do dia, pode ter uma musiquinha, pode ser no início, pode ser na hora do banho, pode ser, sabe? Então, assim, você vai colocando esses elementos dentro da rotina. Quais? Os que você quiser e gostar. É só saber que com criança pequenininha, assim, não quanto menos agitação, melhor, né? Porque assim, ela acabou de nascer, ela tá se acostumando com as coisas, as texturas, tudo isso importa pro bebê, luminosidade, né? Tudo isso, temperatura de água. Conforme o bebê vai crescendo, o próprio banho vamos supor, é uma atividade, é uma coisa que dá prazer, então, dependendo de onde você mora, de como é a sua
enfim, sua vida. Por exemplo, passei por isso. Tinha muitas vezes que eu usava o banho como uma atividade e dava, assim, de tarde, né, assim, não de tarde, antes da hora do almoço e dava para a rotina da noite. Só que o banho do dia era um banho que era uma atividade. Então tinha conversa, era num ambiente diferente. O banho da noite tá inserido dentro da rotina da noite. Que mais? Bom, o que eu usei, na verdade, para mim, o que eu usava muito era o que eu sempre tive. Era a musiquinha da mamada da manhã. Agora eu vou dar exemplo pessoal, tá, gente? Eu sempre se acordava, quando o Henrique acordava, eu trocava ele tudo já com uma musiquinha. Calma, eu acho até que devia ter algo da trilha sonora do Senhor dos Anéis lá, que eu gosto bastante. E era com essa musiquinha assim, então que eu trocava ele, né, dava bom dia, lá, e levava a primeira mamada. Fez a primeira mamada, eu descia, eu morava num prédio, né, tinha um condomínio, então eu descia e passava um tempinho lá embaixo. Isso assim, desde o dia um. Não, dia um não, mentira, dia 3, né, porque o dia um eu estava no hospital. Mas desde sempre, então assim, pra mim, pra minha realidade, eu gosto muito de sair cedo, de manhã. Tanto quanto tá, assim, frio, quando tá verão. Porque, assim, no verão eu acho que amanhã é melhor pros passeios da natureza por causa do calor. E no frio eu não saio tão cedinho, mas é que de tarde eu acho que aí como escurece mais rápido, esfria mais também, né? Então eu sempre fiz essa parte de manhã. Então fazia o passeio ao ar livre e faziam as interações, que, né, pequenininho é a coisa do chamego, e conforme vai ficando maiorzinho, você vai entrando ali com a brincadeirinha, ou morder o pezinho, fazer cosquinha na barriga, essas coisinhas normais que qualquer mãe faz, né? Enfim, e a rotina da noite, que sempre também começa com o banho, né? No meu caso, eu sempre comecei com o banho, mas com esse silenciar da casa e luz apagada, porque também é uma coisa que às vezes eu noto que acontece é uma casa onde de noite ainda tá tudo muito iluminado e muito agitado por conta da TV, por exemplo, né? Assim, ou às vezes de um hábito das pessoas que tem de ficar com o rádio ligado o tempo todo, com música tocando o tempo inteiro. Que mais, que mais? Mas enfim, uma outra coisa que eu acho que ajuda bastante, que hoje tem, que é bem legal, assim, são os difusores, né? Às vezes, assim, você prepara o banho e no quarto já coloca ali um cheirinho de lavanda, alguma coisa desse tipo. Também já vai informando pro bebê, né? Que, que agora, mesmo assim, ele vai acordar, claro, durante a madrugada. Mas eu lembro que ali pelas 5 horas, quando eu começava, assim, essa é a rotina que vai te fazer dormir, né? Então, você vai acordar ainda, mas começa aqui, a noite começa aqui. Acho que, ok. E não só música escutada, né? Assim, sei lá, uma musiquinha clássica, uma musiquinha baixinha, mas também uma coisa que a gente pode fazer, né, na questão da ideia viva, é cantar a musiquinha de ninar, né? Assim, ter os momentos onde você vai cantar bastante pro bebê. São essas as coisas que eu usava com o Henrique de 0 a 6 meses e que usei, né, igualmente com o Felipe. Bom, de 6 meses a um ano, eu acho que entra uma coisa muito bacana aí que é a introdução alimentar. Porque então, até de 0 a 6 meses, vamos colocar assim, eu acabava que eu não tinha uma. Tipo assim, eu não tenho a rotina do almoço e da janta, né? Porque a minha prioridade é dar o mamar pro bebê num ambiente calmo. Então eu sempre, né, ia pro quarto, mamar, né, tá tudo. Quando começa a ficar maiorzinho, eu já tinha aquela ideia de que assim, na hora do almoço, se ele tá acordadinho, eu deixava no carrinho na mesa, né, assim, junto com a família toda. Se estivesse dormindo, enfim, tava no quartinho. Então, quando entra para a introdução alimentar, eu acho que é muito bacana essa fase para você começar a inserir esse outro hábito, que é o hábito de estar à mesa com a família. Muito na hora do almoço, a hora da janta depende muito, porque os bebês ainda dormem normalmente mais cedo que o restante de nós, né? Então, às vezes não batia esse horário da janta, mas na medida do possível, então agora fica na mesa. E eu acho que a coisa do alimento, você tem muitas vantagens ali, que é, você tem uma textura diferente, um cheiro diferente. Então você tem assim, toda essa parte, vamos colocar que seria atividade sensorial,
enfim, é pra outro vídeo, mas sabe assim, as pessoas ficam muito preocupadas em ficar comprando muitas coisas diferentes pra criança ir lá e pegar e manusear, e assim, ó. Gente, tem toda a introdução alimentar, entendeu? As comidas são todas diferentes. Você pode estar ali, tá ao teu alcance. Porque, enfim, como é introdução alimentar, sabe assim, a criança não tem nenhuma, você não tem nenhuma pressão de fazer com que a criança coma dos 6 meses a um aninho, no sentido de, ela precisa disso nutricionalmente. Não, porque ela tá ali ainda com leite, né? É um primeiro contato. Então a gente pode ficar muito tranquila dela não precisar comer tudo, não precisar comer tanto, ela pode estar ali ainda só na fase de descobrir a comida mesmo, né? O alimento. Então você tem essa questão dela conseguir. É uma atividade, tá? Ela tá acordada, é uma atividade, mas também eu acho que vale muito a pena, de uma forma muito gentil, a gente ir dando noções, hábitos, né? No caso ali, hábito, noção na questão do hábito, de boas maneiras à mesa mesmo. Sabe assim, de que a criança ela tem o garfinho, ela tem, enfim, ela tem os apetrechos dela ali para comer. Nem que ela não use, mas tá ali montadinho a mesa para ela. De você, enfim, a criança se sujou, limpar a boquinha. Porque aqui é aquela coisa, então, de você ter isso em mente, do que você quer, sabe assim, comer não é só o aspecto nutricional, você tem o aspecto social também. Então, são duas coisas em uma. É claro que é bacana, eu acho, né? Muito válido, acabei de falar. Toda essa parte sensorial da comida e etc. E vale a pena. Mas eu, por causa desses princípios que eu acredito que são muito corretos, que a Charlotte coloca, não acho que seja um momento de vale tudo, sabe? Assim, vamos passar a comida no cabelo e etc. É claro que você não vai brigar, ser grosseira com a criança, mas sabe assim, tipo, não, comida a gente não faz isso, sabe? Entende? É, tu vai permitir e não permitir. É um tanto que a criança explora e um tanto que você vai recolhendo. Você não deixa a criança assim, ó, solta, né? Isso é uma coisa que. Não, depois lá na frente a gente não, então agora não pode, agora tem que estar limpo, não pode jogar comida fora, não pode. Então, assim, é melhor, eu acho assim, já começa como você quer terminar, mas de forma gentil, respeitando ali, né? Porque também tem essa outra ideia que eu não falei no começo, eu esqueci, que a Charlotte coloca que é. Você não quer manter a criança na infância, na verdade. A tua missão é tirá-la de lá, né? Você tem que. Você tem que elevar a criança acima do nível dela. Ela tá lá como pessoa, então é um respeito pela condição dela, mas não uma benevolência, sabe? Assim, uma coisa, ai, que lindo, fazendo esse monte de. Não, você, assim, ó, tudo que a criança puder te dar, você puxa lá pra cima, sabe? Assim, onde que a criança consegue mais ou menos, pede mais um pouquinho. Então, assim, ó, pra mim, a parte da alimentação, de 6 meses a um ano, tem muita coisa. É uma fase, assim, que eu acho muito rica. Dá pra fazer muita coisa só com a questão da comida, né? Assim, só de você ter ali o café da manhã, ou a frutinha do almoço. A janta muitas vezes não, né? Mas então tá, pra mim, assim, era um ponto apresentar coisas novas, né? Não ficar naquela, né, sempre banana, sempre amassadinho. Então, eu acho que usar essa mistura de pedacinho, com amassadinho, com, enfim, de várias formas, né, para a criança conhecer, acho que a gente pode colocar isso como algo sendo considerado atividade. Que mais? Bom, também de 6 meses a um ano, o que acontece é que a criança fica mais tempo acordada, né? Então, a alimentação é uma atividade. De novo, banho. Eu sempre fiz, eu recomendo, mas aí, claro, você vai fazer de acordo com a sua possibilidade. Então, banho, eu acho que assim, ó, existe o banho que é, vamos colocar, o da rotina da noite. Mas eu acho muito válido colocar um banho extra, que é o banho, na verdade, da brincadeira da água. Porque eu vejo assim, ó, esses dias até eu tava pensando nisso, vendo meu mais velho. Essa coisa de você entrar na rotina a toque de caixa. A gente muitas vezes vai dar aquele banho do tipo, pronto, rotina da noite, agora tem que tomar banho, guardar os brinquedos, vamos jantar, não sei o que, não sei o que lá. Aí coloquei ele no banho. E aí aquilo do tipo, lava o pé, lava não sei o que. Porque assim, claro, você tá um pouco de olho no relógio, né? Porque as crianças têm horário pra dormir e tal, tudo.
E aí ele, ai, mamãe, eu quero relaxar um pouco no banho. E aí aquilo me deu um. Eu falei, gente, né, assim, é nessa questão você fala, é claro que nós temos essas duas coisas que a gente tem que ficar negociando, na verdade, eu acho, conosco e com as crianças. O banho, nós, entendeu? Eu penso assim, ó, nós que somos mães, acaba assim o dia, as crianças vão, né, vão dormir. A hora que eu entro no banho, eu não entro assim, ó, correndo porque eu tenho que me lavar porque eu tenho horário pra dormir. Um tempo eu entro no banho pra respirar, pra relaxar, porque assim, é gostoso, a água no corpo é gostoso, né, sei lá, o cheiro do shampoo. Então muitas vezes a gente tira isso das crianças, né, assim, faz sempre aquele banho de tipo, pronto, tomou banho, saiu. E aí eu coloquei de novo isso do tipo, olha, então assim, o banho da tarde, ali depois do almoço, antes do almoço, né, que eles tomam, eu deixo assim, é um banho um pouco mais com, se eles quiserem dar uma brincada, é um pouco mais livre, de, como se fosse um banho realmente de, pra de noite eu falar, olha, agora é um banho mais rápido. É, porque eu lembrei que eu falei, nossa, eu fazia isso quando eles eram pequenos, né, e daí eles vão crescendo, a gente quer mais essa coisa da, que a coisa renda. Então eu acho assim, ó, banho é uma ótima ferramenta, porque também, igual, de novo, coisa da alimentação. Eu não quero informar para a criança que todo banho é uma brincadeira, porque não é essa a questão. Mas assim, ó, nós temos um pedacinho ali do banho, que não precisa ser grande, mas é um momento onde não tem pressão, onde a criança está brincando com a água, onde a criança está conhecendo as coisas. E vou falar, eu nem acho que nesse momento, da mesma forma que eu não acho que tenha que ter isso na comida, não falei, vou falar rapidinho, não coloque que sabe assim, ó, não é pra, não é na questão assim ó, de dar brinquedo, porque esse é um outro ponto que a Charlotte vai falar bastante e bem, que é essa mania que as pessoas têm de distrair a criança. A ideia não é distrair a criança nunca jamais. A nossa ideia é que as crianças sejam pessoas concentradas e atentas. Então não é para você estar tomando banho achando que está fazendo outra coisa. É para você estar presente no banho. Então não é para levar 50 brinquedos pro banho, patinha, não sei o que. Não, a criança vai se divertir e relaxar e, enfim, fazer ali a descoberta com as coisas do banho. O que ela tem no banho? Ela tem sabão, ela tem shampoo, ela tem uma esponja e era isso, entendeu? Não é, ela tem bichinhos e coisa de água colorida e esqueça tudo isso. Nada disso combina com o método da Charlotte. Da mesma forma que para comer, entendeu? Comer é a comida, não é o garfinho em forma de avião, o prato de não ser. Quanto mais assim, ó, é um pratinho de preferência, sabe? É duro falar isso porque tem gente que às vezes tem essa questão um pouco do medo, assim, da segurança. Vai de cada um. Com o meu mais velho, claro, eu fui muito mais medrosa e com o meu mais novo eu vi que, sei lá, dá pra ir, sabe? Bobeira. Mas se você for optar por algo que não seja parecido com o seu, porque eu acho que assim, o ideal é o prato da família na versão menor. Então é o prato de sobremesa, é o garfinho de sobremesa, mas assim, o mais próximo de uma louça comum ou se for de plástico, uma coisa lisa, sem bichinho, sem animalzinho, sem. Ai, copo de transição, copo com bico, copo com. Copo, entendeu? Copo. Copo, garfo, colher, faca. Tudo assim, ok, faca sem serrinha, mas nada de plástico, nada de. Não, não. Tipo, não, tire tudo isso. Pare de pensar nessas coisas, ai, super lúdicas, coloridas, infantiloides. Não, entendeu? Não, vamos tratar a criança, essa é a dignidade dela. Então tá, falei rapidinho dessa coisa de que não é ficar lá brincando no banho de barquinho. É curtir a água, né? Assim, né? Você lá cantar uma musiquinha, fazer um banho que seja atividade. Alimentação, banho. Ah, tá. 6 meses a um ano, agora entra algo que, na teoria, você pode fazer desde novinho. Mas, sei lá, na minha experiência, eu achava meio bobo. Enfim, faça o que você quiser, eu tô dando os elementos. Mas aqui eu acho assim, aonde esse elemento entra com destaque, assim, que a criança realmente começa a curtir, é a leitura. Você apresentar livrinhos. Porque assim, a criança já tá sentadinha, né? Ou quase sentada. Então, realmente, assim, ela enxerga melhor, né? Já tem uma série, assim, ela interage com o livrinho de uma forma diferente do que ela vai interagir antes de 6 meses, né? Então, aqui eu acho que começa a ser bem interessante você
ter, assim, um dos momentos, enfim, que ela tá lá acordada, né? Então, assim, já teve banho, teve alimentação, teve todos os carinhos e cafunés, tem o momento da, sei lá, das cantigas, das músicas, onde você colocou, e agora nasce uma atividade nova, que é a leitura, que são os primeiros livrinhos. Bom, eu não vou me estender aqui, né? Porque depois eu pretendo, assim, tem muito, na verdade, tem muito perfil, né, que fala, olha, Marcela Saint-Martin, top top, para indicar. Eu também tenho alguma coisa no meu canal dos livrinhos que eu acabei usando, mas quando eles são pequenininhos, são pouquinhos. E um aspecto interessante que eu acho é você colocar livrinhos mais realistas, porque a criança ainda ela tá realista que eu digo assim, ou uma pintura muito realista mesmo, no sentido de uma aquarela bonita, uma pintura que pareça uma foto, assim, ou aqueles livrinhos que tem as fotos mesmo, porque é o que a criança conhece até agora, né? Então não interessa muito o livrinho onde você tem coisa cartunada ou muito coloridona, uma coisa que a criança, né, não tem muito contato, porque o ideal é que até essa idade a criança tenha contato com as coisas normais do mundo, porque a nossa ideia é que a gente consiga apresentar o mundo para a criança, né? O mais que ela puder conhecer, melhor. Então tem muito livrinho bonitinho que é assim, de animalzinho, de coisas da casa, enfim, porque não precisa ter muito, né? O Henrique começou com três. Ele tinha um de, bem isso, um de coelhinho, um que era de bebês, que eles tendem a gostar, né, de ver assim. E um que era uma coletânea, assim, de coisas aleatórias, porque eles tanto fizeram categorias por cores, então tinha assim, sei lá, um trator amarelo, um patinho, não sei o que, mas objetos do dia a dia. Tá, mas enfim, vamos deixar isso para uma outra hora. Dicas. Dicas de livro de criança pequenininha. Mas o que eu digo aqui é que aqui não vale a pena você pegar, sei lá, um livro, aqueles de banho horrorosos, geralmente, de plástico. Porque a tua ideia, de novo, vou falar de novo, a ideia não é assim, é um brinquedo para criança, sei lá, entendeu? Ela vai pôr o livrinho dentro d'água. Não, porque a gente não lê dentro d'água, entendeu? Um livrinho para ela morder. Não, ela vai morder, mas assim, ó, a ideia não é que você dê o livrinho para a criança morder. Porque senão, na verdade, já não é um livrinho, é um brinquedo qualquer. E ali, a coisa é um livrinho. Você vai manusear, você vai tentar ler, você vai apontar, você vai interagir com a criança. É para você entrar com a leitura. O ar livre sempre, ele nunca sai dali. Então, o ar livre, se você já anotou, ele está lá. Alimentação, banho, brincadeiras e o tempo ao ar livre. E a leitura, que agora entrou, né? E mais uma coisa, que é isso. Na verdade, eu coloquei acho que um pouquinho perto de um aninho com o Henrique, mas enfim. Outra coisa, dá para fazer desde o bebê nasce, mas agora ele começa a conseguir interagir melhor. Sabe o que foi? Momento de oração. Eu lembro que na época eu fiz uma caixinha e eu coloquei objetos, sabe assim, tinha um anjinho, no caso, eu sou católica, então tinha imagem, assim, né? Aquelas pequenininhas de Nossa Senhora, tinha terço, tinha uns livrinhos que tinha algum santinho, materiais, né? Assim, coisas físicas, concretas. E antes de dormir, que assim, não é que ele fazia parte da oração da família, né? Porque ele dormia mais cedo. Então, antes dele fazer o soninho dele, na verdade, eu pegava essa caixinha, deixava ali para ele manusear, olhar, e enquanto isso eu fazia, né? No caso, assim, né? Com a minha experiência sendo católica, fazia o sinal da cruz, fazia uma oração breve e o Santo Anjo. E daí entrava pra, né, assim, mamar e dormir. Então, é uma coisa que já pode entrar agora, né? Com a criança prestando algum tipo de atenção. Tá. 0 a 6, 6 a 1, de 1 a 3. Bom, de 1 a 3 anos, ok, entramos no outro nível também. Eu acho que principalmente porque o tempo acordado da criança
começa a ficar bem grande. Aqui, geralmente, eles vão ali, vão estar transitando para uma soneca, se bem eu me lembro. E aí, começa que assim, o seu dia começa a ficar mais interessante com a criança, porque de todas as coisas que você vinha fazendo, agora, acho que principalmente, apesar de incipiente, aonde a gente mais vai conseguir agora de novidade, né? Então, assim, as leituras elas vão crescendo. O tempo na natureza também vai crescendo, porque você consegue ficar mais tempo fora. Aqui entra o aspecto o que a Montessori até chama de atividade de vida prática. Aqui também é um campo assim, ó, riquíssimo, que eu acho como se fosse a alimentação ali nos 6 meses, porque aqui eles estão com uma mini coordenação e uma curiosidade para as coisas que a gente faz, que se você aproveitar, é aquilo, sabe assim, ó, a meta não é você ter um monte de brinquedo para distrair a criança. A meta é você ter coisas interessantes para oferecer para a criança. E nessa faixa etária de 1 a 3, eu acho que o top é essa coisa de as suas atividades de vida prática. E junto, você consegue ali tanto começar a colocar pequenos hábitos de ordem e os pequenos hábitos das boas maneiras, porque também a fala está começando a desenvolver. Que mais? E nesse da vida prática, o que tem? Acho principalmente assim que você já vai começar a treinar, né? Hábitos e boas maneiras é muito na cozinha, porque eles adoram, né? Assim, cozinha e limpeza. Tudo que tiver de cozinha e limpeza. Então é colocar ali a criança, dar acesso a ela numa cadeira, ficar junto, para ela fazer de tudo, né? Assim, mexer com a água da louça, tentar amassar alguma banana, preparar alguma coisa do café dela, como também a spray, aquele paninho, spray, como os hábitos pessoais também, escovar o dente, tomar banho de uma certa forma, né? Porque eles estão mais coordenados. Então, aí, para mim, assim, ó, agora o meu mais velho tem 4, tá? Então vamos colocar que essa foi a parte que eu mais tenho, assim, fresca na memória e é a que eu mais vivi até agora, né? Porque realmente, agora dos 3 aos 6, eu imagino, ele entra-se numa nova categoria de dificuldade, assim, de coisas que você pode puxar da criança. Mas quando eu entendi que, na verdade, assim, ó, eu não preciso de nada diferente para fazer com uma criança. Eu realmente eu não preciso de milhões de coisas para pensar em fazer com a criança, atividades e brincadeiras e olha assim, ó, um tempo reservado para ar livre, um tempo reservado para leitura, musiquinha, enfim, né, assim, ali do horário que você faz. O resto do seu dia você tem a todo momento ótimas oportunidades de fazer atividades com seu filho. Só que aí, então, aquilo, a gente não pode estar focado assim, ó, em fazer a atividade da casa. Agora o que conta é você olhar para aquilo como assim, isso aqui tudo é ferramenta para mim. Tudo isso aqui vai ser ferramenta para eu aumentar a coordenação motora dele, para eu aumentar o controle corporal dele, porque assim, a primeira vez que quebra um ovo, né, minha gente? Quebra daquele jeito. E aí é ali que você vai, sabe assim, não, nós vamos fazer assim, um pouquinho mais devagar, você vai fazendo junto. É ali que a gente vai começando a dar todo esse monte de controle da criança interno, sem contar, eu acho assim, ó, o vínculo que acaba se formando, porque agora realmente a criança tá num outro patamar, assim, mental, né? Ela te reconhece de uma forma melhor, tudo que você pode conversar com a criança, o tanto que o vocabulário aumenta, os passeios que você pode fazer. Olha, eu vou falar pra vocês, o Felipe, é que o Henrique já tá com 4 anos, eu vou falar do Felipe. O Felipe tem 2 anos recém. Eu não sei precisar, assim, em quilômetros, né, assim, em quilômetros, calma, em metros. Quanto que tem daqui até o lago, que é o que eu posto bastante aqui. Mas digamos que eu ando, são 3 quarteirões para eu chegar até o lago. E para eu dar a volta no lago, deve ser o equivalente a uns 6 quarteirões. Sabe assim, tipo, a volta completa. O Felipe tem 2 anos, nós vamos a pé.
E quando falta, assim, ó, uns 2 quarteirões na volta, que a gente vai, anda, no meio disso eles brincam, tudo, né? Daí eu tô voltando na volta, quando falta, assim, uns 2 quarteirões, ele olha pra mim, tipo assim, mamãe, colo, não aguento mais. E agora, com minha barriga desse tamanho, eu falo, filho, vamos só mais um pouquinho. E ele aguenta fazer o trajeto inteiro. Então, sabe assim, porque esses tempos que eu tava pensando, eu falei, meu Deus, eu não lembro de ver crianças andando esses trajetos inteiros, imensos, porque estão fazendo toda hora. Então você fala assim, são gastos, a gente leva, né, no caso, eu levo praticamente 1 hora entre, né, ida e volta, 1 hora, fora o tempo que eu vou gastar lá. E é uma atividade simples, né? É uma caminhada, você fala uma caminhada, não teria nada demais, mas é uma caminhada na rua. Então você tem que essa coisa do dar a mão pra mamãe, espera tal coisa, vamos olhar o sinal, olha, vamos esperar ficar verde, vamos esperar ficar vermelho, vamos ver o bonequinho, vamos. Enfim, olha, gente, eu assim, ó, se eu tem coisa que se eu pudesse assim, convencer as pessoas, era mais ou menos isso, com criança, aposente o seu carro, sabe? Assim, na medida do possível, faça tudo a pé, deixe eles olharem tudo e faça tudo com calma, porque depois de uma dessas, geralmente eles estão assim, ó, abatidos. E você, então assim, você vai ter aquela meia hora que você vai conseguir dar aquela arrumada na casa. Melhor do que fazer assim, ó, não, eu vou pro parquinho rapidinho ali, meia hora. Não é parquinho, sabe? Assim, ó, vai ter o momento do parquinho. Mas o parquinho, de novo, ele é uma coisa assim, infantiloide, sabe? São coisas que a criança não. Sabe onde mais ela vê um balanço e um trepa-trepa? Ela não vê em lugar nenhum, né? Assim, ela não passa um dia balançando e escalando coisa. Tem o momento dele, mas não é para isso que serve o tempo livre, sabe? Muito é o conhecimento do mundo, o conhecimento das coisas e esse treino e esse vínculo que a criança vai ter com você. Então, a maior parte do seu dia, foque, que é bem isso, não é para ser lúdico. Você vai ensinar a criança a fazer, você vai cobrar dela uma execução perfeita. A mesma, né? Enfim, vamos pensar assim, com gentileza dentro da idade da criança, mas assim, você não vai fazer de qualquer jeito, você não vai e tudo tá bonito, né? Que é aquela coisa de comer, você não vai passar na cara as coisas, não, você vai fazer a coisa bonitinha e eu vou te puxando. Isso dá, acho assim, ó, toda a minha vida até hoje, basicamente, eu vejo que é isso. Tudo isso leva a rotina inteira. Bom, enfim, nessa parte eu falaria, acho que a noite inteira. Mas creio que deu para entender. Tipo, então, assim, ó, a rotina você vai colocar na ordem que você precisar e de acordo com a sua vida. Eu sou uma mãe que fica em casa 24 horas por dia, então a minha, sabe assim, ó, todas as minhas atividades de limpeza, de vida diária, eu coloco pensando já onde eles vão estar encaixados ali comigo. Então, inclusive, assim, muito dos produtos de limpeza que eu uso é bicarbonato, vinagre, não uso nada assim, porque se eu começar a limpar o banheiro e eles quiserem me ajudar, porque, né, eles podem colocar a mão e esfregar. Olha, gente, eles me limpam o box de banheiro. Entende? Ah, mamãe, que ótimo, uma esponjinha para cada um, metade do box, eles limpam ali enfim, eu tô limpando outra coisa. Porque não é assim, não, eu vou parar e vai ser muito devagar. Tipo, não, assim, ó, é o tempo que nós vamos fazer, vai fazer, depois vai tomar banho, mas é pra fazer de verdade. Mas enfim, aqui seria outro parênteses bem grande. Eu acho assim, não é que assim, não é responsabilidade dos meus filhos, né? Criança abaixo de 6 anos, não é? Assim, ele não tem obrigações na casa, porque é claro que aquilo é legal para eles, até que é interessante. E eu não tô nessa idade preocupada em fazer com que eles façam as coisas já colaborando da casa como se fosse uma obrigação, tá? Porque eu acho que ainda tá muito nessa questão de conhecer e desenvolver. Mas é isso, assim, ó, do que eles quiserem fazer, muito pouca coisa eu não vou deixar, porque eu vejo que tudo isso é atividade. E se eu tiver a coisa preparada para eles, eles não vão fazer de mentirinha, entendeu? Ah, uma vassourinha de brinquedo. Eu não sei se para vocês funciona aí, para mim, quando eu comecei a ler Montessori, assim, eu tentei algumas coisas, mas eu vi assim, olha, isso deve funcionar lá na escolinha, né? Porque é um ambiente completamente artificial. Mas dentro da sua casa, os meus nunca quiseram vassoura de brinquedo. Quando eu estou varrendo, eles querem a vassoura de verdade. Então, ok, é a vassoura de verdade. O que eles querem é ajudar mesmo, eles não querem brincar de ajudar. Então, use isso a seu favor, eles adoram. Tipo, não é possível que seja só os meus, entendeu? Eles gostam mesmo.
Ok, higiene, ordem, boas maneiras, cozinha, limpeza. Tá, finalmente, quando chegamos dos 3 aos 6 anos, agora eu não vou ter muita coisa para fazer, para falar, né? Mas vou ter já alguma coisa, que é aqui você pode começar o que vamos chamar de pré-alfabetização. Porém, antes dos 6 anos é pré-alfabetização. O que quer dizer na prática que eu acho assim, ó, o nível de leitura pode começar a melhorar. Até então, de 1 a 3 aninhos, eu acho que livrinho, assim, é um momento de carinho entre você e seu filho, né? Assim, então, tem criança que vai gostar bastante, tem criança que vai gostar menos, assim, que vai ficar menos tempo, né? Assim, você não tem como meta que a criança ouça uma historinha, ela tem que ler o livrinho, ela tem que ficar até o final. Não, assim, você não tem esse tipo de compromisso. Mas dos 3 aos 6, você já pode, né? A criança tem um conhecimento de mundo um pouco melhor, então você pode entrar com livros, assim, com uma seleção melhor de livrinho e com uma seleção melhor de cantigas também, aonde você não vai fazer de uma forma formal, não sei como falar de, de outro jeito. Você não vai fazer com aquela formalidade de não, vamos fazer o momento da escolinha, entendeu? Não, não é o momento da escolinha, mas o que você vai fazer você vai ler mais livro rimado, você vai fazer mais essas cantigas que tenham jogo de palavra, que daí a tua ideia aqui é você começar a dar uma. É que a tua criança comece a perceber, e se você fez isso antes e a criança tem essa disponibilidade de prestar atenção, de estar inserida nas coisas, que é muito esse treino de estar fora de casa, né? Principalmente ali ao ar livre, no tempo da natureza, ela vai pegar isso natural, assim, sem você fazer esforço. Mas é interessante que você coloque muito, principalmente da rima, porque é onde a criança vai começar a notar essa questão do som. E ela vai começar a reconhecer também nos livros as letras. Eu só tive, né, assim, só tenho o Henrique com 4 anos, mas eu tenho, né, assim, a minha irmã tem a filha dela também é mais velha, né, já tem 6, então, assim, muito eu vi do desenvolvimento da minha sobrinha, e vejo aqui e ali, as crianças que eu acabo tendo esse contato, que todas as mães, independente, tem as que fazem realmente atividade de pré-alfabetização mais, assim, digamos que com um ritmo, assim, né, uma meta mais específica, mas também tem, né, tem aquelas mães que realmente estão fazendo a coisa mais, esperando realmente a criança ficar mais velha. E todas elas me relatam a mesma coisa. Então, se você tem criança, provavelmente você viu isso aí também. Um belo dia a criança te pergunta, entendeu? Mamãe, que letra que é essa aqui? Olha, mamãe, essa letra é igual a essa letra aqui. Ele simplesmente assim, chama atenção. Eu não sei, mágica, acontece. Confia em mim, acontece. Porque eu tava desesperada, assim, né? Alfabetizo, não alfabetizo, entro com atividade formal, não entro com atividade formal. No fim, eu terminei de ler o livro da Charlie e falei, não, vou fazer igual ela mandou. Mas assim, por puro, sabe, eu tenho que me definir. Então eu decidi que eu ia fazer assim, que eu não ia fazer, tipo, escolinha. Eu vou esperar até os 6 anos. E eu vejo coisas acontecendo que eu fico, eu não acredito, sabe, assim. Eu comprei, quando ele começou a se interessar pelas letrinhas, né? Aí eu fui lá e comprei, porque a minha ideia era começar a fazer alfabetização. No fim, como eu retrocedi, mas as letrinhas ficaram ali. E ó, sei lá, é aleatório, assim, ó, ele faz um dia, daí passa 2 meses, de repente ele. Esses dias, essa semana mesmo que passou, do além, chegou pra mim e falou: Mamãe, vamos escrever peixe? E daí eu falei: Tá bom, vamos, né? Fico toda animada. Ele vai lá, ele pega as caixinhas. Olha, eu não sei, já devia ter feito, sei lá, uns 6 meses que eu passei com ele o alfabeto, cantando, né? Fazendo aquela coisa do mostrar só o som e tal. Enfim, sabe assim, então tá, qual que é o primeiro som? Pegou lá, pegou a letrinha P, bonitinho, depois pegou a letrinha E, pegou. Então, gente, assim, ó, confia, acontece. Eles realmente se interessam sem você fazer muito esforço, que não seja, talvez, o de ter sempre o momento da leitura ali em dia. E essa coisa do som, porque eles vão percebendo isso pelo ouvido, né? Assim, primeiro, então, reconhecer os sons. Vou parar por aqui
porque ele só tem 4 anos, eu não tenho muito mais coisa pra falar. Mas do que a Charlotte vai falar é que basicamente você mantém o quê? Todas essas coisas. Vida prática, leitura, não muita, mas boas. As músicas, eu não cheguei a falar aqui exatamente quais, né? Mas ela vai sugerir as grandes músicas, tipo, clássicas, né? As grandes obras de arte, então, músicas boas, clássicas, que você não precisa ouvir o dia inteiro, sabe? Assim, é um trechinho, é um pouquinho. Aqui eu coloco na hora do almoço. A hora do almoço, assim, a hora que eu estou preparando o almoço, entendeu? Porque, assim, primeiro eu tenho que me familiarizar, porque eu não ouvia, né? Música clássica, assim, acredito que a maioria de nós não. Então, sempre que é o momento, na verdade, que eu voltei da caminhada, que eles estão lá meio, né, meio zureta, meio cansado, geralmente eles vão pro quintal brincar, enquanto ali eu vou esquentar o almoço, coisa assim de, sei lá, uma meia hora. Então, nesse momento que eles estão lá embaixo, enquanto eu cozinho, pra mim eu coloco. Só que eles estão ouvindo, entendeu? Então, faz parte do ambiente, eles estão ouvindo. Mas enfim, né? É essa coisa de que você encaixa os elementos do jeito que der, aonde que a tua rotina te permitir. Ah, a música, a leitura. Então, é isso. Né, o extra dos 3 aos 6 anos seria essa leitura mais focada em rima, parlenda, essas musiquinhas que tem, tipo, jogo de palavra, ou historinha cumulativa, trava-língua. Então, mais essa coisa do jogo de palavra, para que não é tanto a história que está importando, é mais essa coisa de que, olha, o que, que dá para fazer, brincar com as palavras. Eu acho que seria isso, livrinhos onde se brinca com as palavras. E é isso, gente. Eu não quero me estender muito mais, o que eu queria é que vocês ficassem assim com o olhar da Charlotte e os elementos que ela usa para coordenar tudo isso. No caso, ela vai coordenar tudo isso para montar os currículos que ela vai fazer quando a criança completa ali os 6 anos, ela vai começar realmente a alfabetização dela. Mas tudo isso a gente consegue adaptar para os nossos filhos antes dos 6 anos, claro, né? Seria como se fosse um jardim da infância. Não coloquei a coisa aqui, como vocês puderam perceber, né? Assim, tipo, eu faço assim, eu acordo às 7, daí eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo outro lá. Eu até eventualmente vou acabar postando aí, porque é bom, sempre ajuda. Eu sempre busquei muito isso para tentar ver uma forma, né, para fazer a minha, mas não foi a minha intenção aqui no vídeo, que é só para realmente que vocês tenham tudo isso em mente a hora que você vai. Então agora eu vou pegar tudo isso, vou colocar na minha vida. Esses elementos, sabe, se a música vai entrar na hora do banho, a historinha vai entrar antes de dormir, ou enfim, aí cada um mexe do jeito que precisar. Tá bom? Então vou fechar. Obrigada por quem assistiu, ficou até aqui. Eu espero que tenha sido útil e vou tentar continuar falando sobre esse assunto aos pouquinhos, em texto, aqui e ali, para que todo mundo consiga ir ajustando e conhecendo melhor o método da Charlotte, porque é fantástico, assim, eu gosto muito, claro, senão não estava aqui falando esse tempo todo. Acho que é isso, gente. Na verdade, tô agora sem saber como encerrar direito, mas era isso aí. A gente se vê nos próximos stories. Então, eu acabo compartilhando os stories também, sempre só com essa intenção de dar ideia, da mesma forma que eu sempre busco me inspirar e ideia com outras mães, com outras pessoas que utilizam o método. Tá bom? Obrigada, até mais.